Vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre essa oração de Paulo, que era uma oração personificada, que Paulo orava por pessoas, não por uma organização. Quando ele fala em orar pela igreja, ele estava a falar em orar pelas pessoas, Então ele não diz combate tenho pela igreja, não, diz combate tenho por vós, por cada um de vós, e não só por vós, mas também pelas pessoas que estão em Laodiceia, e não só pelas pessoas que estão em Laodiceia, mas por todas as pessoas que não viram o meu rosto, que não me conhecem, mas eu oro por cada um. Então Paulo tinha uma oração bem personificada, e ele fazia questão de que as pessoas daquela igreja soubessem que ele estava a orar por elas. Quero que saibais. Paulo reconhecia a importância daqueles irmãos saberem que Paulo estava a orar por elas, que Paulo considerava a oração uma arma importante na nossa luta espiritual, na nossa guerra espiritual. Por isso que ele diz, grande combate tenho por vós. Ele orava porque a igreja, sim, irmãos, está numa batalha espiritual, nós estamos nessa guerra espiritual e precisamos de oração. Mas Paulo também queria que ele soubesse pelo que ele orava, qual era o motivo, ou quais eram os pedidos que constavam da sua oração. Pelo que Paulo orava, ele diz, em primeiro lugar, para que os seus corações sejam consolados. Para que os seus corações sejam consolados. Aqui Paulo está a orar, irmãos, por encorajamento espiritual. Essa palavra consolados, tradução da palavra grega parakaleo, de onde também vem o paracleto, que é o Espírito Santo Consolador, a mesma raiz. E parakaleo significa encorajar, animar. Os crentes daquela igreja precisavam ser encorajados, precisavam ser animados, porque a igreja sofria muitos ataques de dentro, de falsos mestres que estavam a distorcer a doutrina de Cristo, e também sofria ataques de fora, perseguição. Então era necessário que eles fossem encorajados, porque por causa desses ataques havia o perigo de alguns desanimarem, enfraquecerem na fé, esfriarem no amor. Por isso Paulo via necessidade de orar por encorajamento, orar por ânimo, orar por coragem para enfrentar as lutas e ânimo para manterem-se firmes nas lutas. Irmãos, essa é uma oração que continua a ser necessária até hoje, porque a guerra espiritual, a batalha espiritual em que nós estamos não cessou no primeiro século, não cessou na época de Paulo, continuou e continua até hoje. E enquanto a igreja estiver nesse mundo, ela estará envolvida nessa batalha.
estará envolvida nessa guerra. Como disse Paulo, a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás e os seus demônios. Então nós estamos nessa luta, nós estamos nessa batalha. Então essa oração por encorajamento, por ânimo, continua a ser necessária até hoje. Nós temos as nossas lutas, também estamos sujeitos ao desânimo. Quantos crentes já desanimaram diante das lutas? Os irmãos conhecem alguns? Eu conheço muitos. Das lutas, das angústias, das tribulações, das aflições, dos problemas. Quantos não já desanimaram? Perderam a fé, esfriaram no amor, desistiram de continuar, ficaram no caminho. Quantos líderes e até pastores já desistiram do ministério por causa de problemas, por causa de lutas, foram vencidos pelo desânimo? Eu conheço vários. Então é uma oração que devemos fazer sempre por toda a igreja. E aqui, irmãos, eu volto a dizer sobre a necessidade de personificarmos a nossa oração como Paulo fez. Quando eu digo orar por toda a igreja, é orar por cada membro, para que o Senhor possa manter o ânimo de cada um, a fé, o amor, encorajar cada um, que não percam a fé, que não desanimem diante dos problemas, das dificuldades, das aflições. Se Paulo considerava importante orar por aqueles crentes, para que eles fossem consolados, para que não desanimassem, para que fossem animados e encorajados, se Paulo considerava importante, continua a ser importante hoje. Devemos orar por cada um de nós. Por aqueles que estão fortes, vamos orar para que não caiam. E aqueles que nós percebemos na nossa igreja que estão desanimados. Vocês conhecem alguns que estão desanimados, que estão enfraquecidos, que já não eram mais como antes, né, que estão a vacilar na fé. Orem por eles. Eu oro todos os dias, nome por nome, por aqueles que me vêm à lembrança, para que fiquem firmes, para que sejam consolados, para que sejam animados. Paulo, lá em Efésios, ele diz, orando por todos os santos e por mim. Então, quando eu digo aqui, é orar por todos, que sim, pastores desanimam, pastores desistem. Eu já vi muitos, eu mesmo já pensei em desistir em algum momento da minha vida, no meu ministério. Lá no Peru já pensei em desistir. Aí o meu coordenador, né, o meu diretor, ele falou assim, pastor Ricardo, Satanás não pode ter a vitória. Se o irmão desistir, deu a vitória para ele, né? Eu nunca esqueço disso, foi no ano de 2004. Pastor Valdemiro Timichak, que já está na glória, né, mas ele disse para mim, se o irmão desistir e voltar para o Brasil, deixar a sua obra aí, Satanás venceu. Ele não pode ter a vitória, né? Então todos correm esse risco de desanimar diante das lutas. Por isso Paulo orava para que os seus corações sejam consolados, encorajados, animados. Vamos orar, irmãos, por a nossa igreja, para que realmente cada crente, e isso inclui o pastor, os líderes, que não desanimem, né, diante das lutas, das dificuldades. O segundo pedido de Paulo era por um intenso amor fraternal. Ele dizia, estejam unidos em amor. Unidos em amor. O amor, além de ser a identidade do crente, falei sobre isso domingo passado, quando Jesus disse, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que nos identifica como discípulos é
o amor. Mas além de ser a identidade do crente, é o oxigênio da igreja, é vida. Irmãos, estrutura, forma de governo, liturgia do culto, relatórios, nada é mais importante do que a prática do amor na igreja. Às vezes eu fico espantado como as pessoas, para defender a estrutura, para defender a liturgia, para defender relatórios, se esquecem do amor. Se esquecem do amor. Nada é mais importante do que a prática do amor na igreja. Quando não há amor genuíno, a igreja entra em colapso. Quando não há amor genuíno, a igreja entra em colapso. Uma igreja desunida, na qual os irmãos se olham como rivais, na qual há partidos e grupos, onde não há comunhão verdadeira, o nome de Cristo é desonrado e a igreja entra em crise. Um cristão maduro ama seus irmãos e dá sua vida por eles. É o que João diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, né? Que assim como Cristo deu a vida por nós, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não significa que eu vou morrer na cruz, né? Pelo Marcelino, até morreria, mas não significa isso, né? Mas dar a vida é dar atenção, é dar consideração, é dar carinho, é dar amor, dar respeito, é dar ajuda quando precisa, né? Dar o meu tempo. Um cristão maduro, ele ama seus irmãos e dá a sua vida por eles. Um cristão maduro é um pacificador e não criador de problemas. Um cristão maduro é um pacificador, não um criador de problemas, de conflitos. E o terceiro pedido de Paulo era que tivessem um forte conhecimento de Cristo. Ele diz lá: enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então o que Paulo está a dizer aqui é que eles pudessem crescer no conhecimento de um mistério. E Paulo diz que esse mistério é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por que Paulo diz mistério? O que significa mistério aqui? Mistério aqui, irmãos, não é nada misterioso. Mistério significa um segredo que estava oculto e que foi revelado por Deus. E que segredo é esse que estava oculto e foi revelado por Deus? O próprio Cristo. Então, que eles pudessem crescer no conhecimento de Cristo. Quem é Cristo? É Deus. É o Deus invisível, que se fez visível. Paulo já havia falado sobre isso para eles, lá no capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Porque naquela época havia alguns hereges que estavam a ensinar que Cristo não veio em carne, porque a carne é pecaminosa, a carne é impura, então Cristo não podia ter vindo em carne, né? E Paulo diz, não, ele veio em carne, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Então o que Paulo queria que os irmãos crescessem realmente no conhecimento de Cristo, e mais, o que eles eram em Cristo, e o que tinham em Cristo. Em Cristo, irmão, nós temos perdão de pecados. Em Cristo nós somos justificados. Nós temos paz com Deus. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos vida eterna. Nós temos vitória, como Paulo disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos segurança. Então aquela igreja que passava por lutas,
que sofria a ameaça de falsos mestres, que sofria perseguição, ela precisava conhecer mais de Cristo e saber que em Cristo tinham segurança. Como diz o hino do cantor cristão, que segurança sou de Jesus e já desfruto do gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Em Cristo, irmãos, nós temos segurança. Então, esses são 3 pedidos que fizeram parte da oração de Paulo. Primeiro, para que os crentes pudessem ser consolados, encorajados, animados, que não perdessem o ânimo diante das lutas, das dificuldades, das crises, dos problemas. Segundo, que crescessem em amor, que houvesse mais e mais amor naquela igreja, e também que crescessem no conhecimento de Cristo. Quem era Cristo? Era o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Deus invisível que se fez visível, e também o que eles tinham em Cristo: tinham perdão, tinham justificação, tinham a vida eterna, tinham segurança. Irmão, se Paulo achava necessário lutar em oração por esses pedidos aqui, por aquela igreja, eu penso que devemos assumir também essa oração em relação à nossa igreja. Lutar mesmo em oração: Senhor, cuida dessa igreja, de cada membro, o mais fraco até o mais forte. Mantenha o ânimo de cada um, que não sejam vencidos pelos desânimos. Aqueles que estão desanimados por um motivo ou outro, Senhor, dá ânimo, dá vigor, encoraja. Vamos orar por isso, irmãos, para que o amor aumente, que realmente sejamos, como diz Paulo ali, unidos em amor, que sejamos também enriquecidos no conhecimento de Cristo, que possamos conhecer mais de Cristo, o que Cristo é e aquilo que nós somos e o que nós temos nele. Amém?